Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o Procurador da República, Sérgio Cruz Arenhart, sobre as novidades do projeto do novo Código de Processo Civil. Procurador, ainda no campo da celeridade, um dos pontos polêmicos do texto do novo Código é a limitação de recursos judiciais. Bom, nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que aliás presidiu os trabalhos da comissão, abre aspas, temos de terminar com essa intercorrência de agravo a todo momento. Isso impede que a prestação judicial seja mais rápida. Fecha aspas. A pergunta, se aprovado o texto do novo Código, quais os recursos que poderão ser feitos e os que não vão ser mais possíveis? A proposta original do projeto, ela realmente reduzia muito o número de recursos que eram cabíveis no processo civil. Mas na realidade, depois de uma série de emendas, o que aconteceu foi que essas hipóteses foram diminuindo e hoje o que a gente vai ter, se for aprovado o projeto da maneira como está aprovado na Câmara atualmente, basicamente é uma limitação desse recurso de agravo, de que comentava o ministro Fux. O agravo é um recurso cabível de decisões que acontecem no meio do processo e não da decisão final. Então, hoje, qualquer decisão que aconteça no meio do processo é recorrível por agravo e, a partir do projeto, não. O projeto acaba elencando algumas hipóteses específicas de temas que podem suscitar agravo. Outras questões não vão poder mais permitir esse agravo de instrumento. Então, essa foi uma limitação que acabou conseguindo passar pelas instâncias do Legislativo. E uma outra modificação que acaba sendo substancial é a chamada, aquilo que se costuma chamar hoje de eliminação do recurso de embargos infringentes. Porém, essa eliminação ela é mais falsa do que verdadeira, porque a rigor o que o projeto acabou fazendo foi transformar esse recurso em efetivamente um recurso interposto pela parte, isso foi convertido numa forma de um encaminhamento subsequente do recurso anterior. Quer dizer, o recurso anterior, se julgado por maioria de votos, vai passar por uma nova etapa, que é a etapa que antigamente era feita ou hoje é feita por embargos infringentes, né, que é uma etapa em que se convocam mais juízes para tentar uma outra decisão maior daquela questão. Então essas são as duas grandes limitações dos recursos, né, somadas a elas, a gente vai ter de fato esses incidentes da tramitação dos recursos que esses sim buscam eliminar os recursos que são mais ou menos como aquilo que eu havia comentado. Fixada a tese jurídica, a tendência de que não se admitam mais recursos sobre aquela questão de direito. Bom, o texto do anteprojeto ele institui também a sucumbência recursal, ou seja, conforme o processo vai subindo de instância, os juízes e desembargadores podem elevar a chamada verba sucumbencial até o limite de 25% para a fase de conhecimento. A pergunta, corre-se o risco de se dificultar mais o acesso à justiça, já que recorrer vai se tornar mais caro? Particularmente, eu sempre fui muito simpático a modificações como essa, porque acho que o Brasil tem um sistema ruim de acesso ao Poder Judiciário, em que o acesso ao primeiro grau é caro, para você ingressar na Justiça é caro, muitas vezes custa muito caro, mas para você ficar no meio da Justiça não é. Há recursos extraordinários que custam menos de R$10, ou seja, um mecanismo até de estímulo de a pessoa utilizar mecanismos recursais só para protelar mais ainda o processo. Então eu acho que, de fato, embora o acesso ao primeiro grau devesse ser gratuito ou muito barato para todo mundo, o acesso às instâncias revisoras superiores deveria contar com um grau maior de risco para aquele que recorre. Sim. Se você quer recorrer, tudo bem, tenta recorrer. Porém, se você perder, saiba que você vai sofrer um ônus maior. Acho que essa lógica é uma lógica interessante. Claro que isso pode, eventualmente, em algum caso pontual, onerar demais uma pessoa que precise e que efetivamente tenha recebido uma injustiça muito grande em primeiro grau. Mas acho que, na regra, e até por conta das estatísticas do Poder Judiciário, né, é possível se perceber que, por conta de toda essa estrutura nova que vai se conceber, de decisões que são vinculantes, de precedentes que o Judiciário deve utilizar, aquele que recorra normalmente seja alguém que pretenda fazer com que sua tese seja aplicada contra a um entendimento já pacificado, a uma orientação mais ou menos sedimentada. Então tem muita lógica, na minha perspectiva, vamos dizer assim, esse aumento do risco de quem recorre. Procurador Sérgio, outra bandeira do anteprojeto é tornar o processo civil mais simples, mais informal. O texto, por exemplo, acaba com alguns incidentes processuais como a impugnação ao valor da causa. Na prática, quais os benefícios de mudanças como essa para o cidadão e também para os operadores do direito?
Especificamente esse tipo de modificação, na minha opinião, tem muito pouca repercussão. Porque sob esse aspecto, o que o código fez muitas vezes foi acabar com um incidente processual e embutir esse incidente em alguma outra coisa. Então, por exemplo, se acabou com as chamadas exceções de incompetência, de suspeição e de impedimento, mas se admite um requerimento de suspeição, um requerimento de impedimento e a questão da incompetência é alegada em outro tipo de defesa. Quer dizer, a questão continua presente, só é feita por um outro modo, de uma outra maneira. Mas o projeto trabalha com um conceito de flexibilização procedimental que é bem interessante, que permite, por exemplo, que o juiz e as partes disciplinem eles mesmos uma outra forma do procedimento. Criem, por exemplo, algo que é muito interessante, um calendário para a prática de atos processuais. Então o juiz pode sentar com as partes e dizer, olha, nós vamos marcar uma primeira audiência para o dia tal, depois uma segunda audiência para o dia tal, a produção da prova vai ficar para o dia tal, a sentença vai sair no dia tal. Se todo mundo estiver de acordo, esse é o esquema do processo, se dispensam intimações e isso, claro, simplifica e acelera a prestação jurisdicional. Então há algumas regras que são bem interessantes em termos de simplificação de procedimento. Porém, há outras hipóteses que eu acho que de fato ficaram meio perdidas no meio dessa nova legislação aí. Procurador, a comissão de juristas que trabalhou no anteprojeto privilegiou também a força da jurisprudência, que, simplificando, seria a possibilidade de aplicar as mesmas soluções a casos idênticos, tendo em conta as demandas repetitivas. Estou falando aí do incidente de resolução de demandas repetitivas. No entanto, essa questão é motivo de polêmica, pois a Câmara dos Deputados, ao analisar o anteprojeto, preferiu permitir a utilização desse dispositivo somente na segunda instância. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor essa solução para quem está nos acompanhando? Esse incidente concebido pelo projeto basicamente tem por objetivo fazer com que, quando você tenha várias causas repetidas, que tenham a mesma questão de direito, que o tribunal então, e sempre um tribunal de segundo grau, isso não serve em primeiro grau, o tribunal fixe qual é a interpretação correta dessa questão de direito e a partir dessa fixação, essa solução se torna obrigatória para todas as instâncias que estão submetidas àquele tribunal. Então os juízes de primeiro grau e os juízes do tribunal teriam que observar esse entendimento já fixado pelo tribunal. O problema que aconteceu na Câmara foi que para a ótica da Câmara, desse incidente, na forma como a Câmara acabou resolvendo o problema, é preciso que já esteja perante o Tribunal de Justiça, por exemplo, o TRT, uma coisa assim, uma causa que envolva essa questão de direito que se repete. Então, se só houver em primeiro grau demandas com essa repetição, isso não serve para criar esse incidente. É preciso que já exista perante o tribunal uma causa com essa questão, aí sim é possível afetar a decisão dessa questão de direito ao tribunal, o tribunal fixa o entendimento que é adequado para aquela questão de direito e todo mundo que está submetido ao tribunal é obrigado a observá-la. A mesma coisa vai valer, por exemplo, para um tribunal superior. Se houver perante um tribunal superior uma questão de direito que deva ser interpretada, também ele vai fixar o entendimento e aí para todo o país aquele entendimento vai ser obrigatório. Basicamente essa é a ideia do incidente que tá colocado aí e que de fato envolve uma série de polêmicas, né, até por conta de sua amplitude, por conta dessa limitação que foi colocada aqui. Procurador, está na hora do nosso segundo intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.